Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Choveram aí na casa de vocês, irmãos? Só um pouquinho, né? Glória a Deus por você que veio. Amém? Você enfrentou o obstáculo da chuva. Vai chamar os kids hoje? Vai, né? Então, cadê os kids? Tem pouquinha criança também. Glória a Deus. Amém? Pai, nós oramos e abençoamos mais um domingo dessas crianças, mais um domingo Kids. E queremos profetizar que hoje mesmo serão cheios do Teu Espírito e da revelação da Tua Palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém? Vocês só aplaudem se eu pedir? Aleluia. Glória a Deus. Hoje tem... Aleluia. Até que veio razoável, né? Para o tanto de... Esperar que os irmãos se acomodarem aqui. Amém? Aleluia. Irmãos, hoje a gente denominou o culto compaixão. O culto de missões seria o culto que a gente vai fazer voltado justamente para focar na questão missionária, no ato social, no ato de ir para fora, no ato de ser vida de Deus lá fora para outra pessoa. E por isso nós estamos aqui com essa camisa, Missões, Compaixão, aleluia. E é um ministério que nós queremos que seja um ministério grande dessa igreja. Afinal de contas, a igreja foi chamada para isso. Igreja, no original, eclésia, é chamado para fora, é chamado para fazer esta missão. Então, se não faz essa missão, não está sendo igreja. Amém, irmãos? Amém. E aí, a Inora me falou e eu disse, não, ok, maravilha. Eu já sei até o que vou pregar. Então, nesse caso, eu ministrei uma palavra no jejum, e eu imaginei, é um dia que vai muita gente, vou deixar para esse dia que vai muita gente. Aí eu vim para o jejum, o dia que o Brasil jogou, eu digo, o povo deve ter saído mais cedo do trabalho hoje, então vai vir todo mundo. Irmão, foi quase uma célula, não veio, mesmo assim eu preguei. Mas você fica querendo pregar para mais gente, né? Para mais gente escutar. E aí, acho que foi até Fábio Júnior, pastor, prega no domingo, essa mensagem. Eu disse, vou pregar no momento oportuno. E aí, quando a Enoli falou, eu digo, pronto, vou ministrar essa mensagem de novo. Aí eu estava na expectativa de novo, da igreja estar cheia. Deu a chuva e os irmãos não conseguiram vir. Amém? Mas nós vamos estar aqui, vamos ser alimentados pela palavra. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. 2 Coríntios 5, 18. O que é que diz? Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério de quê, irmãos? Eu quero pedir a ajuda de vocês hoje, já que tem poucas pessoas, você que é pouco, você vai me ajudar para ficar um negócio melhor, senão fica meio complicado. Então eu vou perguntar, você vai dar um jeito de responder. Você tem boca? Quantos tem boca aqui? Alguns não tem braço, que eu perguntei e não levanta nem a mão. Mas vamos lá. Deus nos deu o ministério. Qual é esse ministério, irmão?
pronto. Não esqueça disso. Deus nos deu o ministério da reconciliação. Ah, pastor, eu pensei que o meu ministério era outro. Né, Laiane? Pensei que o meu ministério era dançar. Pensei que o meu ministério era cantar. Pensei que eu fui chamado para ficar na equipe do acolhimento. Então eu pensei que o meu ministério era abrir a porta do prédio. Sei lá, tem tanta gente que pensa que foi chamado para uma coisa, mas o que a Bíblia está dizendo é que Ele te deu um ministério, e o nome desse ministério é reconciliação. Amém? Ou seja, a Bíblia está dizendo que você foi chamado para ser um reconciliador. Diga, eu sou um reconciliador. Amém. Passa. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Entendeu aí, irmão? Que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os evangélicos. Amém? Aqui você acabou de ler. É os evangélicos? Os crentes. Algumas pessoas. O mundo. Deus estava em Cristo. Quando ele morreu, ele estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo inteiro. Uau! Não imputando aos homens as suas transgressões. Eu gosto disso aí, porque isso aí choca muito crente religioso. Não imputando os homens as suas transgressões. Eu gosto até daquela tradução que diz assim: não levando em consideração as transgressões dos homens. Ou seja, Deus não fez caso do pecado deles. Deus não levou em consideração. E nos confiou a palavra da reconciliação. Você também recebe, como reconciliador, você recebeu uma ferramenta, uma palavra, a palavra da reconciliação. Amém? Passa. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Vai passando. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado de Jesus, foi feito pecado, para que você e eu, pecador, nos tornássemos justiça de Deus. Amém, irmãos? Então, eu vou contar aqui, rapidamente, algumas histórias para você, mas tudo que eu contar, você vai ver que está baseado no que nós acabamos de ler. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, você vai ver a história de Jesus com um homem. Jesus se encontra com um homem chamado Natanael. Quantos já viram essa história? Amém? E aí, como que é a história? A história é a seguinte, é que Filipe encontra Jesus, e no que Filipe encontra Jesus, ele chega para Natanael e diz: ei, achamos o Messias. Onde é que está o Messias? Lá em Nazaré. E o que é que Natanael diz para Filipe? Quem sabe? Como é que é? Que coisa boa de Nazaré. E pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Será que pode vir alguma coisa boa? Né? Fábio Júnior sabe das coisas. Olha só, irmão. Natanael era judeu, presta atenção. Judeu, acostumado com rituais religiosos. Aí ele foi lá, né? Filipe chamou, presta atenção. Ele foi lá, Filipe chamou. E aí quando ele chega diante de Jesus, Jesus libera uma palavra para ele. Amém? Libera uma palavra. O que é que Jesus diz para Natanael? Eu te vi. Antes de Filipe te chamar,
eu te vi debaixo da figueira. Não é isso? E você sabe, já foi ensinado aqui, que isso era algo que só Natanael sabia, porque Natanael tinha a idade de Cristo. E na época da matança, que queriam matar o menino Jesus, as mães escondiam os seus bebês, porque todo menino daquela idade estava sendo morto. Natanael era um desses. E a mãe de Natanael escondeu ele lá debaixo da figueira. Depois ela contou para ele. Só ele sabia. Quando ele aparece para Jesus, Jesus diz, chega para ele e Jesus usa. Porque imagine, se Natanael chega lá diante de Jesus, Jesus diz para ele, ei Natanael, sou eu, Filipe estava certo, sou eu mesmo, eu que sou o Messias, está de frente para mim. Ele ia acreditar? Não ia acreditar não. Tu que é o Messias? Não ia acreditar não. Só que ele era judeu religioso, então em todo o Velho Testamento eles eram acostumados a ver Deus através do sinal profético. Na mesma hora, Jesus, cadê o somzinho? Apagou aí? Deixou de tocar? Na mesma hora, Jesus libera uma palavra de profecia para ele, para que ele acreditasse. Eu te vi debaixo da figueira. E aí o que acontece? Natanael agora dá um pulo e opa, né? Olha só, mestre. Mudou, né? Não mudou não? Mudou completamente, porque há pouco tempo atrás, e pode vir alguma coisa boa de Nazaré, aí Jesus pega ele e fala algo que só ele sabia. Aí o que acontece? Mestre. Ele disse só isso? Não, ele disse, mestre, tu és verdadeiramente o rei de Israel. Grave isso aqui, viu irmão? Olha o que é que Natanael diz. Tu és verdadeiramente o rei de Israel. Foi Natanael que disse isso. Essa é a forma que ele descreve Jesus. Aí passa-se 2 capítulos e Jesus vai ao encontro de uma mulher samaritana, João capítulo 4. Jesus vai ao encontro dessa mulher, chega lá no poço, ele manda os discípulos comprar comida, que é justamente para ele ter aquele diálogo com aquela mulher. E aí Jesus, ela não sabia, mas Jesus já tinha marcado o encontro com ela. E Jesus começa a conversar com ela. Jesus pede água. E a mulher, como tu me pedes água? Sendo eu samaritano, tu judeu? Como eu posso pegar se o poço é fundo? Não tenho com que tirar? Você sabe da história. E Jesus começa a conversar com ela. Se tu soubesse quem te pede água, eu te daria da água viva e que tu nunca mais teria sede. E a mulher está lá sem entender nada. Ela não conseguiu entender, ela não conseguiu acreditar. Chega a hora de novo de Jesus agir, como que é? Através de um sinal, diga, profético. Lembra com Natanael? Profético. Jesus disse, então vá lá, chama teu marido. E ela diz, não tenho marido. E Jesus, disseste bem, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tem não é teu marido. Agora a mulher é igual a Natanael. Epa, vejo que tu és profeta. Agora entendeu, porque Jesus usou de novo, exercitou a profecia. Vejo que tu és profeta. Aí o que é que acontece? A Bíblia diz que ela, lá no final do capítulo, ela crê em Jesus e ela vai até a sua cidade e começa a testemunhar de tudo que Jesus havia dito a respeito dela. Ela testemunhou, pregou para os samaritanos a respeito de Jesus.
E a Bíblia diz que eles vieram ter com Jesus por causa daquela mulher. Uau! Você já parou para imaginar essa história aqui? Uma mulher que teve 5 casamentos e o que ela estava era adultério. Ela foi lá falar de Jesus e todo mundo creu e trouxe todo mundo até Jesus. Jesus enviou ela para aquela cidade e ela trouxe com a cidade toda com ela. Agora você imagina que aquilo que a nossa religião exclui, Jesus viu uma oportunidade, Jesus viu um potencial. Já parou para pensar nisso? Então, quando eles vêm até Jesus, está lá em João 4,42, vai projetando aí, João 4,42, e eles diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do... Você está entendendo onde é que eu quero chegar? Não? Natanael, você lembrou de Natanael agora? Tu és o rei de Israel, samaritano. Tu és o Salvador do mundo. Quem que era Israel? Quem que era Natanael, irmão? Era um religioso. E religiosos tendem a ser possessivos. Você sabia? Todo religioso tende a ser possessivo. Ele acha que é para ele, porque é ele que merece. Então ele pega e diz: tu és o rei de Israel. Natanael, tu és o rei do meu povo. Tu és o rei do povo que obedece, do povo que faz tudo certinho. É isso que Natanael quis dizer. Por quê? Porque Jesus não se relaciona comigo porque Ele é bom. Jesus se relaciona comigo porque eu sou bom. Porque eu cumpro tudo fielmente, eu faço tudo certinho, eu ando na linha, eu obedeço todos os mandamentos. Então, por que eu faço isso? Ele sim é o rei de Israel, é do povo certo. Mas quem eram os samaritanos? Quem eram esses samaritanos? Samaritanos era a escória da sociedade, irmãos. Agora vem Jesus e deixa essa escória se relacionar com ele intimamente, profundamente. Você percebe que não havia religião entre eles. Você percebe que Jesus não impõe nada a eles, aquela mulher. Estava tudo liberado. E a Bíblia diz que eles creram em Jesus. Eu testifico, ele não falou aqui? Volta lá ao versículo. Eu testifico o que ele sabe? Que verdadeiramente és o rei de Israel, foi isso que eles disseram? Não, o Salvador do mundo. Por que eles falaram isso, irmão? Ele tem que ser o Salvador do mundo, sabe por quê? Porque se ele alcançou a mim, dessa forma, ele não pode ser só meu, ele é do mundo inteiro. Se ele conseguir alcançar a mim, que sou o pior dos pecadores, não foi assim que disse Paulo? Então ele é de todos. Então ele morreu por todos, já que ele conseguiu alcançar a mim. Você percebe que tudo muda, tudo tem a ver de acordo com aquilo, como você se vê. Se eu entendo quem eu era, se você entender que você não tinha nada para oferecer, porque tem gente que pensa que tem alguma coisa para oferecer,
Tem gente que pensa que tem alguma coisa bom e acha que é por isso que é melhor que o outro. Então Deus é mais por você, porque você tem uma certa bondade a mais, porque você faz isso, o outro é muito. Não dá. Mas quando você percebe que você mesmo não tinha nada para oferecer, você está entendendo, irmão? É por isso que eu prego a graça. Por que nós pregamos graça aqui todo domingo? É porque eu vou pregar o quê? Eu sei quem eu era. Você conhece o pastor Neto hoje aqui. Você não sabe de onde ele me tirou. Quem eu era. É um milagre, irmão. Oh, Jesus. Já olharam para mim e disseram, isso aqui não tem jeito, ele não tem futuro, não. Eu estou aqui hoje pregando para você. Tem alguma bondade em mim? Não. Toda a glória é dele. Se eu souber quem eu era, a glória vai toda para ele. Não tem nada a ver comigo. Você está entendendo? Então acredite, o mundo inteiro já tem a salvação. Diga, o mundo inteiro já tem a salvação. Pastor, e tem gente para o inferno? Tem. Por que se já tem a salvação? Porque não recebeu a salvação. Já tem a salvação, porque ele já morreu pelo mundo inteiro, mas ainda não recebeu. Já contei para você aqui, daquela história, daquele homem que cometeu um crime nos Estados Unidos há muito tempo atrás, e ele foi condenado à sentença máxima à morte, por enforcamento, na época. Só que era um homem muito querido pela sociedade lá, e acreditava que ele não merecia morrer, merecia o perdão, e o povo clamou, pediu, houve uma comoção, até que o governador decidiu atender o pedido do povo e perdoar aquela pessoa. O governador tinha esse direito de ir lá e expedir uma carta de perdão. Aquele homem não devia mais nada. Aquele governador se vestiu todo alinhado, de terno e gravata, pegou uma Bíblia grande, botou debaixo do braço, pegou a carta de perdão, botou dentro da Bíblia e disse, eu vou lá falar de Deus para ele e vou entregar a carta. E ao chegar na cela daquele homem, aquele homem começou a rejeitar, pensando que era um pastor, veio pregar a palavra, ele começou a rejeitar, e começou a rejeitar, e começou a rejeitar, e ele insistindo, e começou a jogar objetos, né, de fora da grade do governador. Então aqueles soldados vieram e pegaram o governador e tiraram para a sua própria segurança, e ele teve que ir embora. Quando o governador foi embora, os carcereiros olharam para ele e disseram, você é um louco, como que você faz isso? Aquele homem não era um pastor, aquele homem era um governador, e dentro daquela Bíblia estava a sua carta de perdão, você ia ser solto, ser livre, não ia mais morrer. Ele contou toda a história para aquele homem. Você imagina como é que ficou a cabeça dele. No outro dia estava marcado para ser sua morte em praça pública, e ele estava lá em praça pública para ser morto. Até hoje lá nos Estados Unidos, não é mais enforcado, mas ainda existe sentença de morte, e lá é por eletrocutado ou então injeção letal, e aí, até hoje as pessoas podem dar uma última palavra antes de morrer, eles têm direito, e essa pessoa foi dado o direito, você tem uma última palavra, quer dizer alguma coisa? Ele disse, eu quero. E aquele homem falou, em alto e bom som a todos que estavam escutando, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu quero dizer que hoje eu estou aqui para ser enforcado e vou morrer. Não por causa do crime que eu cometi, mas por causa do perdão que eu rejeitei. Mas por causa do perdão que eu não recebi. Você está entendendo? Então, o que é que eu quero dizer para você? É que tem muita gente indo para o inferno, mas é porque ainda não recebeu. Mas Cristo
já morreu por ele lá na cruz. Amém? E a nossa Bíblia diz que ele nos chamou e nos deu o ministério da reconciliação. E também nos deu a palavra da reconciliação. A Bíblia diz que Deus nos fez embaixadores de Deus aqui na terra. Você sabe o que é embaixador? Amém? Você sabe o que é? Embaixador é um representante legal, autoridade em outra nação. Então aqui tem a embaixada dos Estados Unidos. Lá dentro da embaixada é americana. Dentro aqui ele tem esse poder. Então, você quer ir para os Estados Unidos? Eles lá que autorizam. Embaixador aqui, ó, dá o visto, autoriza. Te dá o teu green card. Pode morar lá. É isso. A Bíblia diz, nos chama de embaixadores. Nós somos os embaixadores de Deus aqui nessa terra. É nós que dizemos, você está autorizado a ir morar no céu. Amém? Você está autorizado. A sua palavra da reconciliação é a sua caneta, que é assim, ó. Está autorizado, pode morar no céu. Esse é o nosso chamado. O Deus que eu recebi é o Deus que eu ofereço. Amém? Se eu recebi Deus através da religião, eu vou oferecer e impor obras às pessoas. Já viu? Tem muita gente está pregando, e o que é que ele diz? Tem que se converter e tem que se arrepender, senão vai para o inferno, senão vai fazer isso, tem que largar isso, tem que deixar de fazer aquilo. Ele impõe, senão você vai para o inferno. Agora, quem recebe pela graça, sabe, eu não fiz nada. Não tive nada. Foi Ele que me escolheu, Ele que me chamou, Ele que me salvou. Eu de mim mesmo não fiz nada. Não impõe nada para ninguém. Também oferece a mesma graça que recebeu. Amém, irmãos? Lá em João capítulo 3, Jesus encontra agora uma outra pessoa, Nicodemos. E aí, quando ele encontra com Nicodemos, lá vem Nicodemos. E Nicodemos, a primeira coisa que olha para Jesus diz: olha, nós sabemos que tu já chega assim para Jesus, religioso. Nós sabemos, porque todo religioso acha que sabe das coisas. Eles se acham mais inteligentes, eles se acham teólogos, sabe? Ele é assim, eles acham que sabem de alguma coisa. Aí Nicodemos chega e diz para Jesus: nós sabemos. A Jesus, né? Então tá bom. Você quer conversar assim, nesse nível comigo? Dessa forma? Então bora. Vamos por round aqui nós dois. Olha, irmão, vou te dizer, Jesus é religioso, o negócio deve ser pesado, hein? Aí Jesus pega e diz para Nicodemos: Nicodemos, é o seguinte, vamos nesse nível aí que tu chegou. Você tem que nascer de novo. Aí Nicodemos diz o quê? Para ele: mas como que nascer de novo? Deu um parafuso agora, Jesus. Eu tenho que então voltar para a barriga da minha mãe e tal. Não é assim que está na Bíblia? Jesus diz para ele: mas peraí, nesse tanto não foi o que nós sabemos e agora tu não sabe disso. Isso está na Bíblia, viu que eu estou falando para você? Jesus diz: você é mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Não é você que era o sabichão? Toma no teu olho. Chega aqui cheio de graça, rapaz. Não é? Capítulo 3 de João, né? Estou falando. Capítulo 4. No capítulo 4, Jesus está com quem, irmãos? Com a mulher samaritana. E quando Jesus encontrou a mulher samaritana, ele disse: ei, mulher, a mulher samaritana, aquela que já tinha tido 5 maridos, e o que ela tinha não era dela. Jesus chegou para ela e disse assim: ei, mulher, tu tem que nascer de novo. Foi isso que Jesus disse para ela? Não, ele disse para o sabichão religioso.
Mas aquela mulher samaritana, ele não falou isso, não. Ele falou outra coisa. Ele disse: eu vou colocar dentro de você uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Mudou um capítulo, outro capítulo. Mudou a conversa. A conversa é outro patamar. Com quem é religioso? Jesus disse: então eu vou te responder no nível da religião. Já que tu quer ser da lei, eu sou da lei. Agora, para a graça, recebe graça. Quem não merece, recebe pela graça. Se você acha que merece, vai ter que receber pela lei. Quantos aqui querem viver pela graça? É melhor. Você observa aqui também, você consegue observar cada detalhe aqui, que o Natanael veio até Jesus. O Nicodemos veio até Jesus. Amém? A mulher samaritana, Jesus foi até a ela. Porque existe aqueles que vão até Jesus, e existe aquele que Jesus vai até eles. Amém? Existe isso, irmão. Você vai ver também lá em Lucas capítulo 18. Já ouviu falar do jovem rico? Ele veio até Jesus. E disse: mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus pegou e falou para ele: olha, Jesus já, como ele chegou querendo fazer algo, ele chegou no nível, sabe, do religioso, da lei. Vai chegar assim para mim também? Vai vir nesse patamar assim, com esse salto alto para cima de mim, Jesus? Então tá. Então eu só cumpri aí o mandamento. Jesus, mandamento. Eu cumpro isso aí desde a minha mocidade. Sei tudo de cor salteado. Jesus, tá bom então. Então vamos lá, o primeiro mandamento: amarás o teu próximo. Vem tudo que tu tem, dá aos pobres. Peraí, Jesus, o telefone tocou aqui. Tchau. Vai-se embora. Ai. No outro capítulo, capítulo 19, tem um trepado em cima de um pé de figueira. Jesus chega para ele. E você, o que está fazendo aí em cima? Desce, que hoje eu vou jantar na tua casa. Jesus foi até o outro homem rico. Capítulo 18, jovem rico. No outro capítulo, outro homem rico. Qual que é a diferença? Um se dizia cumpridor de leis, e o outro era o quê? Ladrão, publicano, pecador. Jesus foi comer na casa dele. E no meio da janta lá, o homem se levanta e diz: epa, parou. Quero dizer uma coisa. Ninguém mandou, ninguém me disse nada, mas eu estou com vontade. Eu vou dividir tudo que eu tenho. A metade dos meus bens eu vou doar aos pobres. E se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Eu não sei o que foi que eles conversaram lá, mas rolou isso aí. Uau! O religioso lá não deu 1 centavo. Esse aqui, voluntariamente chegou e foi generoso. Você está entendendo qual que é a diferença aqui, irmão? O primeiro lá, Jesus disse, já que ele queria saber o que é que ele tinha que fazer, Jesus disse: tu quer que tu tem que fazer? Tu tem que fazer isso. Esse aqui não perguntou nada que tinha que fazer. Jesus não disse que ele tinha que fazer nada. E mesmo assim, ele pegou e deu. Você está entendendo? Religioso nunca é generoso. Só é generoso aquele que entende a graça de Deus. Amém? Então é isso. Então existe aqueles que vão ao encontro de Jesus, e existe aqueles que são encontrados por Jesus. Qual desses é você? Você é do filho que ficou em casa trabalhando para merecer? Ou você é do filho que foi encontrado por ele no meio do caminho? Já estou noutra história. Percebeu qual que é a história que eu estou? Você é daquele que ficou em casa esperando receber, porque você merecia, ou é daquele que foi encontrado por ele no meio do caminho? Vou falar do filho pródigo, da parábola do filho pródigo.
É interessante essa parábola aqui, sabe por quê? Porque Jesus era criticado justamente porque ele comia com os pecadores. Pô, o cara está na casa de Zaqueu, na casa dos ladrões, pessoa que não presta. Parece que Jesus só fala com gente que não deveria falar, é mulher samaritana, é Zaqueu. Quando chega religioso, ele só dá no olho, vai-te embora. É sério. Aí Jesus disse, eu vou fazer o seguinte aqui, vou tentar explicar o porquê disso para vocês. Porque os fariseus estavam apertando Jesus, criticando ele, porque ele comia com os pecadores, se misturava muito com os pecadores. Aí a Bíblia diz que ele está falando aqui para esses dois públicos. Ele disse, eu vou contar uma parábola para vocês entenderem. Olha só, dois públicos, viu, irmão, que ele tinha. Fariseus e escribas. Primeiro público. Diga, fariseu e escribas. Fariseus e escribas. Quem que era esses? Diga, os religiosos. Mas também tinha os publicanos e pecadores. Não precisa nem dizer quem era esse, né? Eram os pecadores, mas eram os gentios. Amém, irmãos? Fariseus e escribas são aqueles de dentro da casa de Israel. Amém? De dentro da casa. E publicanos e pecadores é aqueles de fora, os gentios, que não fazia parte lá da aliança. Está entendendo? Amém, irmão? Então aqui ele tem dois públicos. Então aqui precisa de duas parábolas para poder explicar uma para cada. Ok? Aí ele começa falando aqui do de fora. Vamos começar falando dos de fora? Aí ele começa a contar uma parábola. A parábola da ovelha perdida. Aqui tinha a ovelhinha, saiu, ela foi-se embora, andou e se perdeu. E o pastor deixou as 99 e foi atrás da ovelhinha que havia se perdido. Não é assim, irmão, a história? E quando o pastor acha a ovelha, o que é que acontece? Ele pega a ovelhinha, coloca a ovelhinha no ombro e traz de volta. Essa é a parábola que ele contou para os de fora. Só aí, pastor? Só isso? Não. Ele diz que quando ele chega, ele dá uma festa, porque achou essa ovelhinha sã e salva. Amém? E ele termina a parábola dizendo, dessa mesma forma, a festa no céu, quando um pecador se arrepende. Você entendeu não, né? Nem eu. Vou ler para você de novo. O que é que quer dizer isso? E dessa mesma forma, a festa no céu, quando um pecador se arrepende. O cara ele pega a ovelha, coloca no ombro, traz de volta a ovelha, foi lá, a ovelha saiu, se perdeu, ele foi lá, achou a ovelha, botou no ombro, trouxe a ovelha de volta, e ele diz que isso aqui é arrependimento. Não dá um parafuso não na sua cabeça? Só na minha? O que foi que a ovelha fez? A ovelha fez o quê? A ovelha fez o quê? Nada. Nem um bé. A Bíblia diz que ela não fez nada. Nem isso. Ela não fez nada. Então, pastor, o que é arrependimento para ele? Arrependimento para ele é permitir ser conduzido por ele ao lugar onde ele quer que você esteja. Isso é arrependimento. É você se deixar ser conduzido por ele ao lugar onde ele quer que você esteja. E é nos ombros, viu? Para você não dizer que você veio andando e fez alguma coisa. Você não fez nada. Ele diz, isso é arrependimento. Uau!
Quer dizer, pastor, que esse negócio de ficar dizendo, venha se arrepender dos seus pecados. Isso aí não tem nada a ver. Se não foi Ele que te trouxer, nada feito. Amém, irmão? Ele que te traz. Ah, pastor, mas arrependimento é metanoia. Mudança de mente. Isso aqui é arrependimento. Nesse caso aqui, ela mudou a mentalidade como? Ela passou a enxergar o pastor de outra forma. Amém? Ela passou a enxergar o pastor de outra forma. Por quê? Porque o melhor arrependimento não é o arrependimento que eu tenho a respeito de mim mesmo. É quando eu mudo a minha forma de pensar a respeito de Deus. Esse é o verdadeiro arrependimento. Está comigo? Amém, irmão? A parábola da ovelha perdida quer alcançar os de fora. Por quê? Porque os fariseus estavam murmurando, né? Por que Jesus comia com os pecadores? Estava chateado. Como é que ele come com os pecadores? Jesus contou essa parábola. Mas você já parou para pensar? Se Jesus não estivesse no céu, estivesse aqui na terra, aonde ele estaria agora? Refletiu aí? Será que ele estaria aqui no meu lugar pregando? Eu quero te dizer que eu certamente viria Jesus. Eu ia ver Jesus em lugares que eu, na minha religião, diria que nunca iria. Por quê, pastor? Porque talvez somos como Natanael. Achamos que ele é só nosso. Ele é só para nós. E aí, se formos como Natanael, nós não estamos preocupados em manifestar Jesus. Porque ele acha que Jesus é só para eles. Então, se nós formos como Natanael, não estou preocupado em manifestar Jesus. Estou preocupado só em receber Jesus, eu receber Jesus. E você observa que, na maioria das vezes, tem muita gente que vive assim. Ela só vive para receber. Ela só quer receber. Ela vem para o culto atrás de receber. Por isso que todo culto temos que gastar 10, 15 minutos aqui, ensinando você a dar. Todo domingo, a mesma coisa, ensinando você a dar. Por quê, pastor? Porque você ainda não sabe. Você ainda não aprendeu isso. Às vezes, a gente vem só com a intenção de receber alguma coisa. Nunca com a intenção de dar. Eu estou precisando. Isso. O meu pessoal. Eu preciso. Nunca com a intenção de dar. Tudo bem que a gente reúne é para se encher, isso é bom. Amém? É bom? Se encher, amém? Mas se encher para liberar em outro lugar. Amém? Para poder fazer sentido. Senão não faz sentido. Mas a maioria vem para cá para receber algo para a sua própria vida pessoal. Mas o que era a reunião eclésia? O que é essa reunião aqui da igreja eclésia? É reunindo para depois sair e dar o que recebeu para alguém lá fora. Manifestar a Deus lá fora. Para quem está vazio. Aqui nós recebemos muito. Tem muita gente lá fora que nunca experimentou aquilo que nós já temos. Tem pessoas lá fora que não comem como nós comemos. Tem pessoas lá fora que não vestem como nós vestimos. Tem pessoas lá fora que não escutam uma palavra dessa.
Tem pessoas lá fora que não têm oportunidade de participar de um culto maravilhoso. Tem pessoas lá fora que não têm uma família para abraçar. Então qual que é a ideia de eclésia? Chamados para fora. Você vem aqui para receber, mas para manifestar aquilo que você recebeu na vida de outro que está vazio. Você não é só um recipiente que se enche, você é apenas um canal de Deus, onde passa a vida de Deus e vai para outros. Você não é o fim, você é o meio o qual Deus usa para manifestar a graça na vida de outros. Até me assustei, porque começamos tarde, né? Mas a palavra está sendo mais rápida. Vamos falar com os de dentro. Ele falou com os de fora, né? Fala com os de dentro agora. Ele contou outra parábola, está tudo uma atrás da outra, viu essa parábola? Primeiro da ovelha, falando dos de fora. Aí ele conta agora uma outra parábola, da dracma perdida. A mulher tinha 10 dracmas. Amém? Os 10 mandamentos, você perdeu um, errou em um. Depois eu falo sobre isso. Perdeu um. Perdeu aonde, irmão? A dracma? Fala aí, irmão, me ajuda. Dentro de casa, fala aí. Então ela se perdeu dentro de casa, aleluia. Aí, chamou as amigas, procurou e achou a dracma. E aí, pastor? Fez uma festa. Achei a dracma. Ok. Um estava perdido fora, a ovelha. Esse aqui estava perdido dentro de casa. Jesus conclui e diz assim: rapaz, vocês ainda não entenderam? Vou contar outra parábola agora, falando dos dois, numa parábola só. Amém? Aí Jesus fala: tinha um pai que tinha 2 filhos. O mais moço disse: pai, eu quero a herança. O pai deu a herança. Ele partiu e gastou a herança dissolutamente. Gastou todos os seus bens. Ao ponto de ficar na miséria, sem ter nada, foi trabalhar no chiqueiro de porcos. Aquilo para um judeu era algo terrível. Ele estava lá cuidando de porcos, ao ponto de sentir tanta fome que desejou comer a comida dos porcos. Mas um dia ele caiu em si e disse: o meu pai tem muita fartura, os empregados do meu pai comem bem. Eu vou fazer o seguinte: estou passando mal aqui na mão desse patrão mal cuidando de porco. Eu vou pedir emprego lá na fazenda do meu pai. Não é possível que ele não vá arrumar um emprego. Eu vou ser servo dele, porque lá os empregados comem melhor. E a Bíblia diz que ele partiu. Só que o pai estava onde? Olhando. Acho que o pai nunca saiu da janela olhando. De longe o pai o avistou. A Bíblia diz que o pai saiu e correu ao seu encontro. Você sabe que eu estou contando uma história de judeu, irmão. Eles andavam com aqueles, parece uns lençol, né? Aquela saiona, aqueles vestes que vinham até os pés aqui. Porque eles não mostravam as pernas, que era vergonha. Mas ele não tinha como correr, e a Bíblia diz que ele correu. Então ele teve que levantar até em cima para poder correr. Você sabe que aquilo ali está falando de Deus. Quando Deus correu ao seu encontro, quando ele diz que levantou e mostrou a sua vergonha, é Cristo que foi despido na cruz, mostrando toda a sua vergonha. Correu ao encontro do filho. E a Bíblia diz que quando ele chegou ao filho, ele o abraçou e beijou. O filho: pai, eu pequei contra o céu, eu não quero saber. Abraçou e o beijou. Irmão, presta atenção. Aquele menino estava vindo de chiqueiro de porcos. Então ele estava fedendo. Estava vindo com cheiro de chiqueiro. Cheiro de porco. Estava podre. Eu não sei se você já percebeu, mas perfume é um negócio que transfere, passa de um para o outro. Se eu abraçar aqui, o Fábio Júnior estiver cheiroso aqui, que cheiro é isso? Se não for o Fábio Júnior que me abraçou, passa o cheiro do perfume. É assim ou não é? Mas fedor também é. Eu me lembro que não era criança, minha mãe sempre me avisava: não veste roupa dos outros, porque ela tinha medo de pegar. Ela disse que isso pega. Não veste camisa dos outros. Eu não podia vestir, porque passa.
O cheiro passa, mas se acabou que tiver com um rato podre debaixo do braço, abraçar o outro vai transferir aquela sujeira, aquele mau cheiro para o outro, né? Mas vem cá, para aí, não estou falando disso, ó. Presta atenção aqui, ó. Na Bíblia não tem nada por acaso. Quando a Bíblia faz esse relato aqui, a Bíblia está dizendo o seguinte, presta atenção aqui, ó. A Bíblia está dizendo que tudo aponta para Cristo, irmão. Tudo aponta para Cristo. Quando o pai o abraçou, todo aquele mau cheiro, o pai estava recebendo todos os pecados daquele garoto. Amém? Lembra do que a gente leu lá no começo? Tudo que eu estou falando aqui, a gente já leu lá no versículo. Aquele que não cometeu pecado, Deus se fez pecado por nós, substituição, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Troca do Calvário. Ele recebe aquela sujeira do filho. O pai diz: corre, traz uma roupa nova, a melhor roupa. Foi isso que o pai disse? Foi ou não foi, irmãos? Mas não foi só isso, não. Traz só a melhor roupa que ele falou? Projeta para mim aí. Olha esse detalhe aqui na Bíblia aqui. Lucas capítulo 15. Falando do filho pródigo. Pensei que os irmãos já sabiam. Perdão. Trazei depressa a melhor roupa e vestiu, pondo-lhe um anel no seu dedo e sandália nos pés. Lucas 22. Deixa eu abrir aqui minha Bíblia no original. Ah, tá certo. Tá certo. É que eu tinha esquecido. Por que ele diz? Eu fui ver a melhor roupa. Eu tenho uma Bíblia no original. Quando eu clico lá na melhor, o que ele quer dizer a melhor roupa? Eu cliquei lá. E na hora que eu cliquei, abriu a roupa do primeiro filho. O que ele está dizendo aqui? Traz a roupa do primogênito e vestir nele. Que primogênito é esse? Quem foi aquele que primogênito de muitos? Jesus. Ele está dizendo, pega a roupa de Cristo e veste nele. Amém, irmãos? Porque aqui ele está falando da troca do Calvário. Tudo o que aquele garoto merecia, Cristo recebeu no Calvário. E tudo que Cristo merecia, aquele garoto estava recebendo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? É por isso que ele diz, coloca um anel no seu dedo e sandália nos seus pés. Nos dois membros, o qual Jesus foi perfurado. Amém? Aquele garoto que merecia os pregos, mas ele recebeu o que Jesus merecia, anel no dedo e sandália nos pés. Quantos estão entendendo? Presta atenção, esse anel, já falei aqui N vezes para vocês, esse anel aqui no dedo, simbolizava ali a autoridade do pai, o poder de compra do pai, era como se fosse um cartão de crédito. As pessoas naquela época não tinham cartão de crédito, então aquela família era muito rica, se eles fizessem alguma dívida, comprassem alguma coisa, bota a cera quente aí e ele botava o anel. Meu pai paga. Era assim, o anel. Quando aquele garoto que gastou todos os seus bens, quando ele volta, a primeira coisa que o pai diz para ele é: ei, bota um anel no seu dedo, traz de novo o cartão, o American Express, sem limite, bota na mão dele de novo, porque ele é meu filho. Não importa o que ele fez, importa quem eu sou, e eu sou bom. Você está entendendo, amém, irmãos? Aleluia.
Oh, Jesus. Agora, mas não acabou ainda, né? Não acabou por quê? Porque o pai está festejando lá porque o filho estava em casa de novo, e ele deu uma festa. Mas não acabou ainda porque tem um outro que está ali emburrado, chateado. O pai teve que ir lá. O pai estava lá dando uma festa. Matou o bezerro cevado, estava dando uma festa, porque a ovelha estava em casa de volta. Ele achou a ovelha no meio do caminho. Amém? Mas só que agora ele tinha que ir lá conversar também com a dracma, porque estava perdida também, só que dentro de casa. Quantos estão entendendo aqui o que eu estou falando? Amém? Aí ele vai lá, chega para a dracma, para o outro irmão, e diz: filho, e o filho está lá emburrado. Esse teu filho desperdiça os bens aí e tu mata um bezerro cevado para ele. E eu que estou aqui trabalhando de sol a sol, você nunca me deu um cabrito para me festejar com os meus amigos. Era o outro filho que estava perdido dentro de casa, a dracma. Também precisava ser achado. E o pai responde para ele: filho, tudo que eu tenho é teu. Você é meu filho. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Um estava perdido nos seus pecados. O outro estava perdido na sua própria obediência. Forte isso, né? Amém, irmão? Vou ficar em pé para a gente ir terminando.